Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa live aqui direto do consultório. Tava morrendo de saudade de fazer live com vocês, mas é que o finalzinho agora da gestação começa a ficar um pouquinho mais difícil conciliar os horários aí, mas pretendo fazer uma live semanal até a chegada do Romeu, que tá nas suas últimas semanas. Logo ele já tá aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Queria primeiro agradecer o carinho de todo mundo, tenho recebido um carinho imenso aqui no consultório. Fiquei emocionada, assim, coisas mais lindas, uma demonstração de amor, de carinho, assim, que eu não esperava. A gente tá muito emocionado, queria agradecer muito todos os presentes, todas as lembranças, todas as pacientes que passam por aqui e que compartilham um pouco comigo, assim, sobre a experiência delas durante o parto, como é que foi, os primeiros momentos com o bebê, as suas dificuldades e as suas facilidades também, coisas que foram muito mais tranquilas do que disseram. Então, queria muito agradecer vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje o assunto da nossa live é um assunto muito importante, porque tá entrando aí uma onda, uma moda do explante das próteses mamárias de silicone, que é a retirada das próteses, e não é substituição por outras próteses, não. São as mulheres querendo tirar as próteses e ficar sem. E por que elas estão falando muito sobre isso? Então tá tendo essa onda das pessoas acharem que tudo é causado pelas próteses. Existe uma síndrome, né, que é a síndrome Ásia, que está sendo conhecida e mais estudada, que diz de efeitos colaterais que as mulheres podem sentir, especialmente as mulheres que colocaram próteses e após a introdução dessas próteses. Só que essa síndrome está mais relacionada com pacientes que têm doenças autoimunes sérias, como artrite reumatoide, um lúpus, pacientes que têm esclerose múltipla, síndrome de Sjögren. Então são diagnósticos já formados de doenças sérias, de pacientes que já conhecem essas doenças, já fazem acompanhamento com o reumatologista. E nos casos de pacientes com essas doenças, os sintomas das doenças podem ser agravados com a introdução das próteses mamárias de silicone. Por quê? Porque são doenças autoimunes, são doenças em que o nosso próprio organismo, o nosso sistema de defesa, ele está confuso e ele acaba atacando células do nosso próprio corpo. Então, nesses casos, a introdução das próteses mamárias de silicone pode aumentar essa confusão do nosso organismo, gerando então um aumento dos sintomas. Então, não é aquilo que estão dizendo, assim, que falam que ai, minha unha tá mais fraca, meu cabelo tá caindo, eu tô sentindo uma fraqueza, dificuldade de sono, tá tudo relacionado à prótese, pesquisei um monte de coisa na internet e vou retirar minha prótese. Não é bem assim. As próteses de silicone, vou pegar uma aqui para exemplificar para vocês, são realmente produtos artificiais produzidos dentro de um laboratório, e a primeira prótese foi colocada na década de 60. Olha só quantos anos nós temos, quanto tempo de estudo que nós temos das próteses mamárias de silicone. No início eram essas próteses lisas aqui, ó, que são essas que muita gente acha que a gente usa hoje em dia, a gente não usa devido à melhora da tecnologia, né? Então, a tecnologia dos implantes foi melhorando. Nós passamos então as próteses texturizadas, as próteses com revestimento de poliuretano, que são diferentes dessas lisas. Vou pegar uma aqui para vocês verem a diferença. Que elas diminuíram muito, então, índices de contratura capsular, índices de complicações. Então, nós tivemos todo esse tempo aí de estudo das próteses mamárias de silicone e fomos evoluindo. As próteses foram ficando cada vez melhores, cada vez mais modernas, cada vez com uma tecnologia melhor. O que eu ia falar pra vocês? Uma fugida. Então, não é isso que estão falando, tá? As próteses, elas têm muitos anos de pesquisa, muitos anos de estudo. Tanto é que quando nós temos uma paciente que tem um câncer de mama e precisa retirar a mama inteira, como é que nós reconstruímos? Com as próteses de silicone. É o melhor tratamento para a gente conseguir devolver então uma autoestima para essa mulher.
prevenindo várias complicações e melhorando esteticamente. Então nós utilizamos prótese de silicone em pacientes que tiveram câncer de mama. E muita gente me pergunta assim, mas e se eu tirar a minha prótese e colocar gordura no lugar? Como se fosse, então troca uma coisa, coloca outra e eu vou ficar satisfeita completamente. E na verdade, a gordura, ela é praticamente líquida. Nós retiramos através da lipoaspiração, tratamos essa gordura e reintroduzimos. Ela pode ser utilizada como complementar à prótese de silicone. Por exemplo, uma paciente que fez então um tratamento para um câncer de mama, passou por uma radioterapia, ficou com pouca pele na região, uma pele que sofreu uma queimadura por causa de uma radioterapia, né, uma queimadura actínica. Então, nós podemos preparar essa pele com gordura, nós podemos melhorar a qualidade dessa pele e depois introduzir uma prótese de silicone. Mas a gordura, ela não substitui a consistência de uma prótese de silicone, que foi feita para ficar no nosso organismo. E a gordura, ela não é isenta de complicações. O que pode acontecer? Primeiro, que a gordura pode ser reabsorvida pelo nosso próprio organismo. Então, nesses casos de câncer de mama, que nós precisamos preparar a pele para depois receber uma prótese, geralmente são algumas sessões de lipoenxertia, 2, 3 sessões. Por quê? Porque a gordura vai ser reabsorvida e muitas vezes precisa ser colocada novamente para a gente conseguir um objetivo final. Então, não quer dizer que eu pego a gordura, coloco na mama, ela vai ficar lá. Ela pode ser reabsorvida pelo organismo, essa é a primeira complicação. Uma segunda complicação da gordura é que com o passar das semanas, dos meses, essa gordura que foi colocada em grande quantidade num só local, ela pode se calcificar, ela pode formar pequenos formações de cálcio, de calcificações ao redor da mama. E qual que é o problema disso? É que isso pode gerar uma confusão nos exames de mamografia ou ultrassonografia, o que pode gerar aí biópsias desnecessárias, preocupações desnecessárias, porque na imagem mostrou uma calcificação, mas na verdade foi uma gordura que foi colocada. Então, assim, substituir uma mama ou uma prótese de silicone, principalmente de um volume grande, por gordura apenas, não é uma melhor opção, não é uma opção bacana. Primeiro porque a gente também não vai conseguir o formato que vocês querem. Então uma prótese de silicone, ela é toda durinha, nós temos vários perfis, vários modelos, conseguimos colocar perfis, modelos para manter uma simetria, ou até mesmo de próteses de tamanhos diferentes para a gente conseguir uma simetria que com a gordura a gente não vai conseguir. E pacientes que querem retirar as próteses, elas têm que estar bem cientes do resultado que elas poderão ter, principalmente aquelas pacientes que têm próteses muito volumosas e já têm há bastante tempo. Então, tem que ser muito conversado com o seu cirurgião plástico. O que ele vai conseguir de resultado retirando essas próteses, mesmo que coloque uma parte de gordura ou realize uma mastopexia, que é aquela retirada do excesso de pele, porque se nós vamos retirar a prótese, poderá sobrar pele. Claro que vai depender muito de cada caso, de glândula mamária, de tudo. Existem mulheres que têm próteses de mama e possuem uma camada de glândula mamária grande que é possível então reconstruir essa mama, deixando a mama bem bacana, de um formato muito bom. Mas existem aquelas pacientes que praticamente são apenas a pele e a prótese. E quando nós formos retirar a prótese, a paciente tem que estar muito preparada para esse resultado que ela vai ter sem as próteses de silicone. Então, o que eu mais queria falar para vocês é que não é bem assim. Essa onda, essa moda de explante das próteses é algo muito recente. Tem se associado muitos sintomas às próteses e sintomas totalmente inespecíficos. Então, de insônia, de queda de cabelo, de fadiga, que são sintomas que podem estar relacionados a outras coisas, ao estresse do trabalho, estresse do dia a dia, e não necessariamente às próteses. As próteses, elas estão aqui desde a década de 60, elas vieram para ajudar muito a gente, tanto nessa parte de reconstrução de câncer de mama, quanto na parte de reconstrução de autoestima, de melhora, de trazer um volume, de trazer uma tranquilidade, de trazer uma satisfação pessoal muito importante, tá? Então, assim,
É preciso mais tempo de investigação. Existem casos, sim, de que as próteses de silicone prejudicam algumas doenças, como essas que eu falei, doenças autoimunes, e nesses casos elas precisam ser muito avaliadas com um reumatologista, né, que é o médico especialista dessa área. Já conversei com diversos reumatologistas, a grande maioria libera as próteses de silicone, mesmo em pacientes que têm essas doenças controladas e que têm vontade de fazer, então não é bem assim. Nós temos muito cuidado aí, muitos estudos durante muitos anos com as próteses de silicone, e essa onda veio só agora. Então era isso que eu queria falar para vocês. Para quem também tem vontade de retirar essas próteses de silicone, tudo precisa ser muito conversado. E uma coisa que eu brinco muito com as pacientes, tem pacientes que falam assim: nossa, mas aí eu vou ter que trocar a minha prótese, porque ela não é definitiva, mas às vezes eu vou ter que trocar a cada 20 anos. Quando eu tiver com 60 anos, eu não vou mais querer usar prótese. E aí eu falo, ah não, né, até parece que com 60 anos você vai estar lá, uma vozinha tricotando no sofá. Hoje em dia as mulheres de 60 estão super jovens, super ativas, se cuidam sim, se preocupam sim com a sua aparência, com a sua autoestima. E eu tenho muitas mulheres, hoje mesmo atendi uma senhora de 62 anos que ela pretende trocar a prótese de silicone, mas jamais ficar sem, porque ela é uma mulher toda bonitona, vai na academia todos os dias, juro, gente, o abdômen trincadinho. Não dá para acreditar na saúde e na aparência física maravilhosa dessa paciente que passou aqui hoje. Então, tudo com muito cautela, tá? Cuidado com essas modinhas, com essas coisas. Fiquem à vontade para me mandar dúvidas, sugestões. Também existe espaço para quem realmente quer retirar as próteses, mas tudo tem que ser muito conversado sobre o resultado final que vai ser possível para cada caso. Muito obrigada, um beijão a todos vocês. Tô pensando em outras lives das próximas semanas, tô com cada tema bem interessante. Na semana que vem eu quero falar sobre fibrose pós-lipoaspiração, por que ela é causada, como prevenir e tudo isso. Beijos beijos do Romeuzinho. Uma boa noite pra vocês, tá? Beijão!